Meus irmãos, no dia 21 de junho de 1830, na cidade de Salvador, Bahia, nasceu um homem que viria a se tornar o patrono da abolição da escravidão no Brasil. Nós não estamos falando de Zumbi dos Palmares, nós estamos falando de Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Gama era filho de uma mãe negra, africana, filho de um pai branco português, e ele foi vendido como escravo pelo próprio pai apenas quando tinha 10 anos de idade, sendo então levado para a cidade de São Paulo, onde ele trabalhou forçadamente durante muitos anos. A escravidão, é claro, o impediu de estudar na sua adolescência, e ele então permaneceu analfabeto até os 17 anos de idade. E apesar das poucas informações acerca dos meios utilizados por Gama para conquistar sua liberdade, conta-se que ele a conquistou judicialmente. E a partir de então, aquele homem que era escravo passou a se tornar um libertador de escravos, passou a atuar em prol dos cativos. Gama é considerado por muitos como um dos raros escravos negros que se enveredaram pelo caminho da intelectualidade no século XIX. Dizem os historiadores que, após ele se tornar advogado, esse homem recebia na sua casa diversos escravos implorando por libertação, muitos deles famintos, muitos deles esfarrapados, muitos deles maltratados, com as suas mãos inflamadas e sangrentas, devido às pancadas que recebiam dos seus senhores. Luiz Gama, então, os recebia, os aconselhava, os encorajava, mas o aspecto que marca a sua biografia é o seu papel como um libertador de escravos. Aquele homem se tornou para muitos um libertador eficaz que atuava em prol de negros cativos. E ele, então, é considerado por muitos o maior abolicionista do Brasil, ao ponto de ser conhecido como o apóstolo negro da abolição. Tamanha a sua influência, tamanha a sua atuação como libertador de escravos. Gama morreu em 24 de agosto de 1882, aos 52 anos de idade, tendo libertado então do cativeiro centenas e centenas de escravos. Mas veja, quando nós olhamos para a história como um todo, a história da humanidade, nós notamos situações semelhantes ao que aconteceu no Brasil no século XIX. Afinal de contas, nós sabemos que a escravidão já existia muito antes desse período, muito antes da atuação de Gama, apesar dos diferentes contextos e das diferentes motivações envolvidas. Mas o fato é, meus irmãos, que em períodos distintos da história, grupos de pessoas viveram cativos. Grupos de pessoas viveram aguardando um libertador, aguardando alguém que liderasse esse processo de alforria. Assim também foi com os israelitas. Ao lermos o Antigo Testamento, nós nos deparamos com diferentes relatos dessa natureza, como, por exemplo, os que constam no livro de Juízes. Há muitos relatos em que o povo de Deus viveu sob o domínio de um senhor mau, em que o povo de Deus viveu cativo, viveu escravizado. E o título do livro de Juízes é, de fato, uma referência aos 12 líderes que Deus levantou para livrar Israel dos seus opressores. E esses líderes, então, são divididos em 2 grupos, com base nos seus espaços e com base nas suas atuações. Então, no livro de Juízes, nós vamos ver, de um lado, aqueles que são chamados de juízes maiores. São eles, Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefité e Sansão. Do outro lado, nós temos aqueles que são chamados de juízes menores, ou seja, Sangar, Tola, Jair, Ibsã, Elon e Abidom. Bom, esses juízes não eram juízes investidos de autoridade judicial. Eles não tinham uma autoridade pública, por assim dizer. Eles não atuavam nos tribunais de justiça.
Alguns argumentam aqui que a única exceção é Débora, que é mencionada como tendo uma função judicial. Mas, em geral, os juízes de Israel eram líderes militares, líderes políticos que exerciam a função de libertadores do povo. Os eruditos afirmam que esses eventos narrados neste livro cobrem aproximadamente um tempo de 4 ou 5 séculos, desde a morte de Josué até o ministério de Samuel. E nesse período, meus irmãos, Israel foi oprimido. Israel foi oprimido por diferentes povos pagãos. Nós vemos os cananeus oprimindo Israel, os sírios, os moabitas, amonitas, midianitas, amalequitas, amorreus, filisteus. Todos esses foram povos que oprimiram Israel. E o livro de Juízes relata diversas situações em que o povo de Deus caiu no pecado, em que o povo de Deus caiu num estilo de vida completamente pagão, completamente idólatra. E é perceptível a instabilidade dos israelitas e a facilidade com a qual eles se entregavam à idolatria. Era um povo que, de fato, voltava à idolatria com frequência. Voltava à prática de pecados antigos, pecados que já haviam, inclusive, sido condenados de forma muito clara por Deus no passado. E um dos motivos para essa degradação espiritual que nós vemos no livro de Juízes era a dispersão do povo. Se você tomar o livro de Juízes, você vai ver que os israelitas andavam dispersos. Eles andavam em busca de alguém que pudesse orientá-los. É tanto que o último versículo do livro corrobora essa ideia, dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Portanto, meus irmãos, o povo carecia de um líder. O povo carecia de um governador, de um governante. O povo carecia de um líder que os ensinassem a manter a aliança com o Senhor. E de acordo com os Juízes, então, Israel estava violando essa aliança. Israel estava se enveredando pelo caminho da apostasia, esquecendo-se dos atos de salvação realizados por Deus no passado. Só que apesar disso, o autor do texto nos mostra que o Senhor permanece fiel em cumprir a sua aliança, em libertar o seu povo. Nós vemos em Juízes que todas as vezes que os israelitas clamaram a Deus, devido à consequência dos seus pecados, Deus os respondia com graça. Deus os respondia com misericórdia. E Ele respondeu ao seu povo aqui com graça, levantando um juiz, levantando um libertador para livrar o seu povo do cativeiro. Isso é perceptível, isso é muito notável no texto que lemos. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, suscita um líder, suscita um libertador no meio do povo para livrá-los da opressão, para livrá-los da escravidão. Portanto, quando nós tomamos esses versículos, uma verdade salta aos nossos olhos. E a verdade é que o povo de Deus é disciplinado quando peca, mas Deus está disposto a perdoar e a trazer libertação para aqueles que se arrependem. Deus disciplina o seu povo quando peca, mas Deus está disposto a perdoar e a trazer libertação para aqueles que se arrependem. De fato, nós sofremos terríveis consequências dos nossos pecados, sofremos a inquietação na nossa consciência, sofremos a perturbação interna quando transgredimos a lei de Deus, quando pecamos contra o nosso Senhor. Sofremos, meus irmãos, na própria pele, na alma, os efeitos da nossa pecaminosidade. Mas a boa notícia é sabermos que quando nos humilhamos diante de Deus em arrependimento, em conversão, Ele nos responde com graça. Ele nos responde com misericórdia, com perdão. Quando vamos a Ele com o coração contrito e quebrantado, Ele não nos rejeita. Foi isso que o Senhor fez ao levantar Otiniel como libertador dos israelitas cativos. O povo da aliança se encontrava numa situação extremamente complicada. Mas o Senhor usou aquele homem, Otiniel, para trazer libertação. Portanto, hoje, à luz do texto que acabamos de ler, nós vamos meditar sobre o tema um libertador eficaz. Um libertador eficaz. E nós abordaremos esse texto em 2 pontos. O
primeiro ponto que eu quero considerar com os irmãos nessa noite é a necessidade de um libertador. Em primeiro lugar, a necessidade de um libertador. Notem comigo o que dizem os versos 7 e 8. Acompanhe na sua Bíblia. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. Voltemos ao texto. Juízes 3, versos 7 e 8 diz assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Meus irmãos, quando olhamos para o início do livro de Juízes, nós vemos diversas conquistas alcançadas pelas tribos de Israel. Porém, em algumas cidades, os israelitas não expulsaram completamente os seus inimigos. Não expulsaram completamente os povos pagãos, preferindo muitas vezes sujeitá-los a trabalhos forçados. E aos poucos, então, Israel foi se envolvendo com o paganismo desse povo. Israel foi se envolvendo com a idolatria desse povo. O próprio Deus, então, usa essas nações pagãs para provar e disciplinar o seu povo. Qual era o objetivo? O objetivo era prová-los para saber se eles dariam ou não ouvidos aos mandamentos que o próprio Deus havia deixado por intermédio de Moisés. Só que veja, diante dessa provação, os israelitas foram reprovados. Os israelitas, ao invés de observarem a lei de Deus, caminharam na direção oposta. Se enveredaram pelo paganismo, pela idolatria. Eles tomaram desses povos, diz a Escritura, mulheres, e entregaram as suas mulheres a esses povos. Ou seja, uma espécie de troca com o paganismo. Isso resultou, então, num verdadeiro ecumenismo. Um verdadeiro ecumenismo com as religiões pagãs. Israel começou a tomar elementos das religiões pagãs e praticar esses elementos. E misturar com a sua fé. Então, meus irmãos, diz a Escritura que esse povo, o povo de Deus, começou a cultuar diferentes tipos de divindades. E isso certamente pareceu mal aos olhos do Senhor. O povo havia se esquecido dos mandamentos de Deus, havia negligenciado todas aquelas exigências pactuais estabelecidas anteriormente. Ou seja, uma verdadeira manifestação de autossuficiência. O povo de Deus, com as suas atitudes, estava dizendo: eu não preciso mais do Senhor. Eu não preciso mais prestar uma adoração exclusiva ao Senhor. Eles se esqueceram quando eram escravos no Egito e foram então libertados sob a liderança de Moisés. Eles se esqueceram das grandes vitórias e dos grandes milagres que Deus operou durante a liderança de Josué. E diz o texto que o fato de eles terem se esquecido do Senhor os levou a cair mais uma vez na idolatria. Eles passaram a render culto aos Baalins, eles passaram a render culto ao poste ídolo, ou seja, eles literalmente serviram aquelas divindades pagãs. Baal era a divindade suprema dos cananeus, uma divindade masculina responsável pela fertilidade. E em várias ocasiões, no decorrer do Antigo Testamento, nós vemos Israel caindo nessa idolatria. E assim o foi no período dos juízes. Já o poste ídolo, nós vemos aqui no texto, que na versão Almeida Revista e Corrigida, aparece traduzido como Astarote, era uma divindade feminina e provavelmente a suposta esposa de Baal, que na crença pagã trazia riquezas e felicidade. Os estudiosos acreditam que essa divindade provavelmente era feita de um pilar de madeira, ou seja, um poste de madeira, e por isso foi traduzido na Escritura como poste ídolo. E diante dessa idolatria explícita, meus irmãos, Deus se ira com o seu povo. Deus disciplina o seu povo. Deus pune o seu povo, entregando os israelitas nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E o nome desse rei é curioso, porque ele aponta para a sua crueldade. Significa justamente Cusã, o duplamente perverso. Um homem completamente iníquo.
E Deus passa a usar esse rei ímpio para castigar o seu povo, para disciplinar o seu povo, como ele o fez em outras épocas. Os israelitas viam que agora estavam colhendo a escravidão pelo fato de terem plantado idolatria, pelo fato de terem se distanciado do Senhor. Então eles passaram a necessitar de um libertador. Eles se encontravam cativos, eles serviram aquele rei ímpio e opressor por um período de 8 anos. Um período que certamente trouxe muitas dificuldades. O pecado levou o povo de Deus, que outrora estava livre, a viver sob o domínio de um rei pagão. Meus irmãos, é perceptível a necessidade de um libertador diante do cativeiro em que eles se encontravam. Eles necessitavam de um libertador. Eu olho para essa necessidade de Israel e imagino nos nossos dias alguém que foi preso por cometer um crime, um criminoso, um bandido. Alguém que transgrediu a lei, alguém que desfrutava de uma liberdade, mas após ter feito aquilo que é mal, após ter transgredido a lei, foi condenado e sentenciado a alguns anos de prisão. E conforme os dias vão passando, esse criminoso, esse infrator da lei, ele, dentro daquela penitenciária desconfortável, solitária, ele muitas vezes começa a almejar a liberdade. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de conversar com um detento ou um ex-detento, mas o que eles mais querem é a liberdade. Eles não aguentam aquilo. Reclamam da comida, da situação, da condição, do contexto, e eles almejam profundamente a liberdade. Eles não aguentam mais ficar presos naquele local. Eles não aguentam mais aquelas companhias, aquelas refeições, aquela cama adaptada. E esse criminoso, então, ele não aguenta mais ficar longe da família. Ele passa a necessitar de uma liberdade, ele almeja isso, ele deseja isso. E o que ele faz? Ele muitas vezes recorre a um advogado em quem ele deposita todas as suas esperanças. Muito comum você conversar com criminosos ou ex-criminosos e eles falarem da relevância do advogado. Eles procuram um advogado extremamente capaz, que seja capaz de libertá-lo daquela condição, porque ele almeja a liberdade. Ele quer ser livre daquele lugar, ele quer viver a sua condição de forma livre, a sua vida de forma livre, distante da penitenciária. Mas, meus irmãos, a nossa situação não é diferente. A nossa situação não é diferente. Nós também necessitamos de um libertador. Eu e você. Nós necessitamos de um libertador, porque esse tipo de amnésia espiritual, por assim dizer, não é uma característica peculiar dos israelitas. Não são apenas os israelitas que se esquecem de Deus. Nós também, muitas vezes, nos esquecemos do nosso Deus. Nós nos esquecemos dos seus milagres, dos seus livramentos, das suas intervenções, dos seus atos de redenção. Nos esquecemos da sua obra realizada em nossas vidas. Muitas vezes nós nos esquecemos de quem nós éramos, da nossa escravidão no pecado, do nosso passado negro, sombrio. E às vezes estamos tão envolvidos com o paganismo moderno, com o paganismo contemporâneo, ao ponto da nossa memória ser extremamente afetada em relação ao que Deus fez por nós no passado. E esse esquecimento leva-nos então a adorar outras divindades. Mas veja, nós não rendemos a adoração a Baal. Nós não adoramos o poste ídolo. Não adoramos deuses feitos por mãos humanas, porém há muitas outras divindades presentes no nosso meio, nos nossos dias, até mesmo no nosso coração. Divindades mais sutis, divindades que se apresentam oferecendo a nós satisfação, alegria, prazeres momentâneos. A quem adore o algo, a quem adore o dinheiro, a quem adore a fama, a comida, o emprego, o sexo, o conhecimento e muitas outras divindades. Quando qualquer outra coisa, meus irmãos, toma o lugar de Deus no nosso coração, é sinal de que estamos adorando outros deuses.
É sinal de idolatria. Afinal de contas, esse é o conceito de idolatria. Idolatria não é se prostrar apenas diante de uma imagem esculpida por mãos humanas. Não é prestar adoração a algum santo, a alguma pessoa, a algum objeto físico. A adoração é muito mais profundo, ou idolatria é muito mais profundo que isso. É quando temos algo que, quando comparado com Deus, pesa mais para nós. Isso é idolatria. Faça agora uma autoanálise. Coloque na balança. Será que tem algo que está pesando mais para você do que Deus? Talvez essa seja a divindade a quem você está adorando. Esse é o conceito de idolatria. É aquilo que controla a nossa mente. É aquilo que controla o nosso coração. Precisamos entender que quando a nossa adoração não está totalmente direcionada e orientada para Deus, nós estamos adorando outros deuses. E talvez você saiba de cor aquela frase do reformador francês João Calvino, onde ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, declarou João Calvino. E você sabe o que é uma fábrica? Você tem esse entendimento? Você tem esse conceito de fábrica muito claro na sua mente? Fábrica, meus irmãos, é uma estrutura composta de diversos maquinários que produzem em larga escala algum produto. Isso é fábrica. Está todo o tempo produzindo algum produto em larga escala, várias unidades, não para, não cessa, de forma contínua. Assim, de acordo com Calvino, é o nosso coração. É uma fábrica, não de produtos físicos, uma fábrica de ídolos. Quando não orientamos a nossa adoração a Deus, quando nos esquecemos do nosso Senhor, a nossa fábrica de ídolos produz mais um ídolo. Assim é o nosso coração corrupto. Assim é o nosso coração pecaminoso. Todos os dias o nosso coração é propenso a fabricar ídolos dos mais diversos tipos, dos mais diversos tamanhos, conforme a nossa conveniência. Assim é o nosso coração. E quando caímos na idolatria, as consequências são inevitáveis. Sentimos o peso do nosso pecado, padecemos, sofremos, choramos, porque o pecado traz dor, assim como trouxe dor aos israelitas. E há muitos que estão como os israelitas, escravizados, sofrendo, sentindo na alma o peso dos seus pecados, porque se esqueceram do Senhor, dando ouvido a outros deuses. Meus irmãos, por isso que nós precisamos de um libertador. Por isso que nós somos como aquele povo que necessitava de um libertador. Por isso que nós somos como aquele criminoso que foi condenado à prisão e necessita de alguém para libertá-lo. Mas veja, o nosso libertador não é Otiniel. O nosso libertador não é o advogado. O nosso libertador não é um homem em quem nós depositamos as nossas esperanças. O nosso libertador é Cristo. Ele é o nosso libertador. Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o único, meus irmãos, capaz de quebrar as algemas que aprisionam a nossa mente, que escravizam o nosso coração. Ele é o único capaz de nos libertar de uma vez por todas do cativeiro do pecado. Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Os pecados dos israelitas os levaram à necessidade de um libertador. Essa é uma constatação bíblica, conforme nós vimos no texto. Assim também é conosco, meus irmãos. Os nossos pecados, nosso coração corrupto, a nossa natureza pecaminosa nos leva a essa necessidade. Há uma necessidade de um libertador. Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 6, que quando o nosso velho homem é crucificado com Cristo, não servimos mais ao pecado como escravos. Nele alcançamos liberdade. Ele é o único que tem poder e autoridade para emitir a nossa carta de alforria. Apenas Cristo, somente Cristo é capaz de conceder a você a libertação daquilo que tem te escravizado. Somente Cristo. Ele é o nosso libertador. Nós necessitamos de Cristo para nos libertar daquilo que nos escraviza.
Mas veja, nós percebemos no texto não apenas a necessidade de um libertador, nós vemos, em segundo lugar, a providência de um libertador. Em segundo lugar, a providência de um libertador. Acompanhe comigo os versos 9 a 11, no capítulo 3 de Juízes. Voltemos ao texto mais uma vez, eu estarei lendo, os irmãos acompanhem. Juízes 3, de 9 a 11. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então, a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Meus irmãos, após sentirem o sofrimento da escravidão, o povo de Israel, na sua idolatria, se viu obrigado, se viu necessitado a clamar a um líder que pudesse tirá-los daquele cativeiro, a um libertador. Então, diz a Escritura que o povo de Israel começa a se voltar para Deus, começa a clamar a Deus. E é interessante que o verbo que foi traduzido aqui como clamaram, traz a ideia de um grito de angústia. Esse é o sentido do verbo clamar. É um verdadeiro grito de angústia. É um verdadeiro pedido de socorro. Embora o texto não mencione aqui de forma explícita que o povo estava arrependido, é claro que o simples fato de eles clamarem ao Senhor e não a Baal, a quem eles estavam prestando adoração, é uma evidência, é um sinal do arrependimento daquele povo. Então veja, naquela situação de extrema opressão, diz a Escritura que o povo clama. O povo se volta para Deus. E Deus, que poderia muito bem deixá-los naquela condição de escravidão, pelo fato de eles terem se enveredado pelo paganismo, Deus se volta para o seu povo, com graça, com misericórdia, com perdão. Deus responde com livramento. Da mesma forma que aconteceu com os israelitas no Egito, quando eles foram escravizados. Deus respondeu ao clamor do seu povo e providenciou um libertador. E dessa vez, Deus levanta um homem cujo nome é Otiniel, genro de Calebe, o primeiro juiz dos israelitas, registrado aqui nesse livro. E esse homem, então, estabeleceu o padrão para todos os outros juízes que vieram depois dele. Otiniel surgiu, então, no tempo certo, num tempo oportuno, onde o povo necessitava de libertação. E quando o tempo de escravidão e desespero chegou, então, para os israelitas, Deus suscita um libertador. Deus provê um libertador. Otiniel, meus irmãos, é um juiz distinto dos outros, devido ao seu comportamento, um homem que tinha um comportamento extremamente exemplar. Ele não faz exigências a Deus, ele não coloca à prova, ele não faz promessas tolas, ele não se associa à prostituta, como fizeram os juízes que vieram depois dele. Afinal de contas, Otiniel não foi à luta por conta própria. Otiniel não confiou no seu poderio bélico. Diz o texto que o Espírito do Senhor capacitou Otiniel para a liderança militar do seu povo na guerra contra o inimigo. E veja, aquele que é designado pelo Senhor é por ele também capacitado. É por ele capacitado a realizar o serviço para o qual ele havia sido chamado. E é interessante que em todo esse processo de libertação, a ênfase não está em Otiniel. A ênfase está em Deus. É Ele quem suscita um libertador. É Ele quem levanta Otiniel. É Ele quem concede o Espírito para a capacitação de Otiniel. É o próprio Deus que é o responsável por entregar o inimigo nas mãos do seu povo. Otiniel foi apenas um meio. Otiniel foi apenas um instrumento pelo qual Deus executou o seu plano. É interessante que o trecho que lemos é concluído com a notícia de que a terra desfrutou de paz durante um período de 40 anos. Isso mostra, meus irmãos, a eficácia da liderança de Otiniel. Como que Deus havia capacitado aquele homem para libertar o seu povo. O equilíbrio havia sido então restaurado na comunidade pactual. Israel,
havia retornado para o estado em que se encontrava durante a liderança de Josué, ou seja, um estado de liberdade, um estado de plena alegria. Quando o povo retorna para Deus, aquela situação de sofrimento, de angústia, dá lugar à paz, dá lugar à liberdade, à libertação. Mesmo diante daquelas dificuldades, Otiniel assumiu uma grande responsabilidade de libertar o povo do cativeiro. Deus foi extremamente gracioso. Deus foi extremamente misericordioso ao fazer surgir no meio daquele povo um libertador, um líder que os livraria do jugo de um rei ímpio, que os libertaria do jugo de um rei perverso. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a história, nós vemos que surgiram sempre no meio da história da humanidade, surgiram homens com essa proposta, ou melhor, com esse discurso. Homens que se diziam libertadores do povo. Muitos desses políticos, muitos desses líderes de seitas, dizendo-se serem libertadores de um povo que vive sob a opressão. Mas, meus irmãos, muitos desses líderes, muitos desses supostos libertadores são, na verdade, aproveitadores. São homens que criam um discurso capaz de enganar pessoas sem qualquer maturidade, sem qualquer discernimento. E então muitos colocam a esperança nesses líderes, nesses libertadores. Nós vemos hoje em dia pessoas colocando todas as suas esperanças num político, todas as suas esperanças num líder religioso, todas as suas esperanças num patrão, num homem, seja ele quem for. As pessoas têm essa tendência muitas vezes de colocar as suas esperanças em homens, porque veem nesses homens alguém capaz de os libertar. Quando, na verdade, meus irmãos, isso é uma grande enganação. Mas veja, no texto que lemos, Deus atua com misericórdia. Deus atua com graça diante do clamor do seu povo. E, de fato, o povo havia pecado. O povo, então, foi punido, mas, num determinado momento, eles clamaram a Deus. E é justamente isso, meus irmãos, que nós necessitamos de fazer quando pecamos contra Deus. Nós precisamos olhar para o nosso Senhor, nos voltar para Ele, abandonar a nossa idolatria, o nosso paganismo. Nós precisamos entender que Ele está disposto a nos perdoar. Ele está disposto a perdoar nossa idolatria. Ele está disposto a nos conceder a sua maravilhosa graça. Quando o desespero, então, bater a porta do seu coração, clame a Deus. Faça como Israel, grite por socorro. Clame ao Senhor, grite por graça, clame por perdão, porque Ele está disposto a perdoar um coração arrependido. Após ter mandado matar um homem, diz a Escritura, e depois de ter cometido adultério, Davi sentiu na pele as consequências do seu pecado. O homem que transgrediu a lei de Deus. O homem que de fato pecou contra o Senhor. Mas diz a Bíblia que no Salmos número 51, ele clama por socorro. Ele ora dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Um homicida, um adúltero, que confessou o seu pecado e se arrependeu, após ter sido confrontado pelo próprio Deus, por intermédio do profeta Natã. Por isso não importa quão terrível seja o seu pecado, quão escandaloso seja o seu erro, a sua iniquidade, aquilo que escraviza você, clame ao Senhor por ajuda. Clame por libertação, volte-se para Deus. Porque, meus irmãos, de fato Deus está disposto a perdoar um coração contrito e quebrantado. Mas eu olho para Otiniel e vejo o quanto ele foi dependente de Deus para trazer libertação ao seu povo. O texto nos diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele
para pelejar contra Cusã-Risataim e então libertar os israelitas da escravidão. Em outras palavras, como nós já falamos, Deus foi o responsável pela libertação. Nós precisamos entender que o poder da libertação não reside em nós mesmos, reside no Senhor. Por isso não adianta você lutar por conta própria contra os seus pecados. Não adianta você lutar com as suas próprias forças contra aquilo que te escraviza. Você deve ser totalmente dependente do Senhor nessa luta. Você deve clamar por aquele que pode te libertar. Nós olhamos para Otiniel e vemos nele também um tipo de Cristo. Aquele homem surgiu no tempo certo como um líder que pelejou para trazer libertação para o seu povo. Assim também é Cristo. Cristo surgiu na hora determinada por Deus, na plenitude dos tempos, para nos conceder libertação. O Espírito do Senhor estava sobre ele para libertar cativos, para pôr em liberdade os aprisionados, dentre os quais se encontravam eu e você. Cristo foi aquele que quebrou as nossas algemas. Os grilhões da iniquidade, do pecado que nos aprisionavam, foram despedaçados por Cristo. Meus irmãos, o livro de Juízes nos mostra que o povo permaneceu na expectativa de um libertador eficaz. Alguém que poderia libertá-los, mais uma vez, da condição de escravidão. E apesar de alguns juízes terem sido levantados para exercer esse ofício no decorrer do livro de Juízes, foram líderes que trouxeram libertação temporária. Após a morte desses homens, o povo voltava a ser escravizado pelo pecado. Eles almejavam um libertador que de forma perfeita, de forma plena, os livrasse da escravidão. E através desses atos de libertação realizados por Otiniel e outros no livro de Juízes, Deus estava então preparando o seu povo para a espera de Cristo, que viria para libertar o seu povo de uma vez por todas. O povo continuou almejando um libertador. E veja, Gama também foi um grande libertador. Foi um grande líder. Foi um grande homem. Um homem que libertou a muitos da escravidão. Entretanto, Luiz Gama não foi capaz de libertar ninguém da escravidão do pecado. Afinal de contas, ele mesmo necessitava de um libertador nesse sentido. Por isso, meus irmãos, o único capaz de nos libertar plenamente do pecado é Cristo. Ele é o nosso perfeito juiz. Ele é o nosso rei por excelência. Ele é o nosso libertador eficaz. Ele não veio com o propósito de cumprir uma agenda ideológica. Ele não veio designado por um partido político. Ele não veio nessa vida terrena apenas para trazer libertação terrena. Ele veio como o próprio Deus encarnado, como o Redentor, para trazer libertação para aqueles que se encontram escravizados pelo pecado. Afinal de contas, ele mesmo foi quem disse que quem comete pecado é escravo do pecado. Mas ele também disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, meus irmãos, que possamos então olhar para o nosso Salvador. Que possamos olhar para Cristo e ver nele alguém que pode nos libertar de forma eficaz e plena da nossa escravidão. Ele é o nosso libertador eficaz. Somente em Cristo encontraremos plena libertação do pecado. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, que nos mostra e nos revela o nosso coração pecaminoso, nos confronta, ó Deus, nos faz entender que muitas vezes fabricamos ídolos no nosso coração. Ó Pai, por isso nós queremos rogar pelo Teu perdão, pela Tua graça. Por muitas vezes nos esquecemos do Senhor, por muitas vezes, ó Pai, priorizarmos coisas tão pequenas, tão supérfluas, tão transitórias em relação ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Que possamos nessa noite olhar para Cristo, aquele que pode nos libertar de uma vez por todas do pecado. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Compadece-te da nossa condição pecaminosa e que possamos encontrar em Cristo a plena libertação para o nosso pecado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.